Paz, meus irmãos. Bom, esse vídeo aqui certamente vai ser o vídeo mais importante que eu já fiz. Desde a época do outro canal, esse é o vídeo mais importante. Porque nesse vídeo eu vou provar para vocês que o pecado sexual não é um pecado de morte, nem para a morte, nem nada a ver com morte. Tá? E ele é importante porque eu vou colocar o testemunho aqui. Não é o testemunho, é um áudio que vai servir de testemunho para vocês, para corroborar o que eu sempre disse. É um áudio do ancião da Congregação Cristã no Brasil, o ancião presidente. Este áudio aqui, o ancião Cláudio Marsola, ele diz claramente que pecado sexual não é um pecado que traz a morte, não é um pecado que lança a pessoa para fora. Só que o mais grave é que eles não dizem isso ao público. Eles não vêm mostrar para as pessoas, porque muita gente se perdeu, muita gente morreu, sentindo-se dentro de si que estava condenado para a morte eterna. Muita gente se perdeu, muita família foram destruída, porque as pessoas simplesmente não quiseram mais consertar a sua vida, porque achou que não tinha mais salvação, não tinha mais nada. A confissão deles é apenas uma confissão de culpa, não vai resolver muita coisa, não dá mais para resolver. Eu vou colocar esse áudio que é para vocês ouvirem da boca do seu próprio ancião presidente. O que é mais grave é porque vocês vão ouvir ele dizendo que não é para falar para ninguém. Não conta, só entre nós que somos adultos. Só entre nós, como se eu, meu irmão, você que está me ouvindo, todas as demais pessoas fôssemos infantis e crianças e que não tivéssemos condições para poder ouvir, entender e tomar nossas próprias decisões. Então fica aqui esse vídeo, vou colocar esse áudio para vocês ouvirem, eu quero que vocês prestem bastante atenção e depois nós vamos discorrer sobre ele, ok? Vamos lá então. Irmãos, os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso, não falou quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra, ouvirem, e depois diz aqui ainda, edificaram, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardardes, e necessário guardar. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso, e não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é daqui. Nós estamos lendo isso. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente, ou alguma infelicidade, não pode por isso. Não pode pôr uma sentença. Deixa ele. Procura endireitar-se. Você fez isso. Procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais.
coisa aqui para vocês, irmão. Existem dois tipos de pecado. O pecado original, o pecado de Adão e Eva. Quando eles pecam, eles jogam esse pecado sobre nós. E por causa do pecado deles, hoje nós nos tornamos mortais. O sinal de que você é um pecador e eu também sou é porque somos mortais. Tá? O sinal da morte é o sinal de que somos pecadores. Quem estiver com este pecado não tem salvação. Então Deus mandou Jesus. Jesus vindo, ele tira o pecado de origem e aí então nós estamos, está refeita a nossa amizade. Ele está nos reconciliando novamente com Deus. Este é o único pecado que não tem salvação. Tá? Porque para você se salvar, você precisa crer em Cristo, porque é dessa forma aonde esse pecado ele é então curado. Você é lavado deste pecado. Os outros pecados, todos os outros, os nossos pecados, das nossas escolhas, os pecados cotidianos, os pecados das suas fraquezas carnais, esses pecados estão em segundo plano. Todos e qualquer um deles. E não importa qual tipo de pecado que você cometeu, se você se arrepender de verdade, do fundo do seu coração, você será perdoado. Entendeu? Mas a Deus ninguém engana, irmão. Ninguém engana. Deus sabe quando você se arrepende de verdade. Você sabe como, irmão? Porque quando você se arrepende de verdade, do fundo do seu coração, você tem vergonha do que você fez. Logo, você não volta a fazer mais. Se possível fosse, você voltaria ao passado e não faria o que você fez. Deus enxerga isso. Nisso ele vê o verdadeiro arrependimento. E quando há verdadeiro arrependimento, há perdão, irmão. É básico, é simples assim. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo ou contra a obra redentora de Cristo, obviamente você está lançando para trás o único perdão que pode tirar o pecado de origem de você. Por isso que esse é o único pecado que é imperdoável. Por quê? Porque você está pecando contra o serviço que tira o pecado de origem de você. Porque o único pecado que lança o homem na morte eterna é o pecado de origem. E hoje, para você estar morto para Deus, você apenas precisa recusar Jesus. Se você não crer, se você não se entregar a Jesus Cristo, então você está automaticamente condenado. Como Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. Por que ele falou isso? Porque o mundo já está condenado. Vocês já estão mortos no pecado de origem. Mas eu vim para que o mundo fosse salvo por mim. Você está entendendo, irmão? Então não existe pecado sexual, irmão. É um pecado. Isso é ruim como todos os outros pecados. E para encerrar, irmão, quando em Apocalipse fala que ficarão de fora esse, aquele outro que cometeu pecado, lá fala os fornicários, lá fala os mentirosos. Não são pessoas que cometeram esse pecado e se arrependeram. Nesta passagem bíblica está falando de pessoas que permaneceram no pecado. São pessoas que não se arrependeram. Ali está falando de pessoas que estão naquelas condições, não que estavam. Porque quando você se arrepende e você é perdoado, você estava naquela condição. Mas não necessariamente que você esteja agora. Eu vou colocar aqui na tela para você ver uma passagem bíblica onde João fala que quando você é perdoado por Cristo, você peca e você pede o perdão e você é perdoado, o seu pecado é purificado. O que significa isso? Purificado é quando ele tira de você. Então você, irmã, que errou, você, irmão, que pecou e se arrependeu, e você sente que o Senhor te perdoou, saiba de uma coisa, você não tem mais essa mancha. Você não carrega mais, você foi purificado, você foi limpo, entendeu? Você está como todos os outros. É óbvio que tem coisas, irmãos, na nossa vida que a gente faz e a gente ainda vai sofrer muitas consequências, O desprezo de algum, de outro. Mas saiba uma coisa, você está em mesma condição de salvação de qualquer outra pessoa por causa do seu arrependimento. Você está entendendo? Por causa do seu arrependimento, dá glória a Deus, fica feliz e continue a sua caminhada, porque se você não voltar mais ao pecado, você será salvo como qualquer outra pessoa. Você está entendendo, irmão? Lembra-se deste vídeo. Você que tem parente ou que você tem compaixão das pessoas, compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo para todas as pessoas que você puder, para que elas possam entender, irmão, que pecado que não tem perdão é apenas o pecado original. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é justamente negar, o perdão deste pecado original. Você está entendendo? Então ajuda aí vocês aí do Braz, que venham. Eu vou processar esse homem. Pode vir, irmão.
Pode vir processar, eu estou preparado para isso aí. Oxalá que eu seja arrastado aos tribunais, porque estou falando a verdade. Porque eu estou expondo uma coisa que vocês não têm coragem. Que isso que eu estou fazendo agora aqui está ajudando, está libertando almas. Que eu seja arrastado aos tribunais, porque está escrito na Bíblia que alguns de nós seremos arrastados aos tribunais por causa da verdade, por causa do Evangelho, né? Que eu seja levado, porque eu sei que Deus vai tomar os caminhos ali e muita coisa vai aparecer. Porque nos tribunais nós temos que testemunhar, nos tribunais a gente tem que levar testemunho, e oxalá que não seja um caminho, uma porta, para que Deus faça uma obra de verdade, muda tudo aí dentro. Estou preparado e se acontecer vou com alegria, e eu falo isso do fundo da minha alma, irmão. Deus que abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.